Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje aqui e gostaria de dizer que hoje é um dia especial. Nós estamos completando 16 semanas ininterruptas de aulas com temas variados sobre o Covid-19 no paciente crítico. E a palavra de hoje é gratidão a todos os que participaram até aqui. Todos os palestrantes, os debatedores, as pessoas que nos apoiam tecnicamente e cientificamente, a SOPAT, o HCRP, e as pessoas que nos assistem, o público que nos assiste todas as semanas, né? Então, nós vamos hoje fechar um pequeno ciclo com um tema particularmente grandioso, na minha opinião, que é a espiritualidade. Eu lembro a vocês que nós não vamos parar com as lives, né? Nós vamos apenas dar um intervalo de uma semana, e na semana seguinte nós vamos retomar com novos temas relacionados ou não ao Covid, e vamos manter essas aulas aí semanais. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou intensivista no HCFMRP USP, e sou a presidente do Núcleo Regional da SOPAT de Ribeirão. E hoje eu estou acompanhada de pessoas especiais, e eu me sinto privilegiada e muito à vontade para falarmos desse tema. E eu gostaria de agradecer, inicialmente, a nossa palestrante de hoje, a doutora Catalina Cabreira, que é psiquiatra no HCFMRP USP, tem grande experiência no cuidado do ser humano, no apoio espiritual na nossa instituição, e é uma pessoa iluminada. Com certeza vamos aprender muito aqui hoje com ela. Agradeço igualmente a todos os debatedores. O padre Josirley da Silva, que faz parte do apoio espiritual da nossa instituição, da capelania. O pastor Paulo Rosa, da mesma forma, participa do apoio espiritual e a capelania do nosso hospital. A doutora Kátia Cordeiro, que é intensivista do HCFMRP USP. Márcia Martins, que é psicóloga clínica em Vitória. A Viviane Gaspar Costa, que é biopsicóloga em Belo Horizonte, falou brilhantemente semana passada para nós sobre cuidando de quem cuida. O doutor Germano Alves, um ser humano iluminado, médico, espírita, participa do apoio espiritual no HC também. A doutora Jaciara Viana, intensivista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Cristina Meira, que é a nossa assistente social do CTI HCFMRP USP. A Carolina Malek, que é a nossa nutricionista também do HC, do CTI, do HCFMRP USP. O Dr. Marcos Feres, que é intensivista e chefe da UTI do Hospital São Francisco de Ribeirão Preto. Então, eu agradeço a todos e convido a doutora Catalina para iniciar a apresentação. Assim que você estiver pronta, Catalina, pode começar. Lembro que essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, CTI-HCRP, e que é interessante que vocês possam se inscrever no canal para receber as aulas novas daqui para frente. Vamos começar, então, a apresentação. A minha palavra hoje também é gratidão, porque quando a Maria Auxiliadora me chamou, desde então eu passei a pensar tudo isso, não só me colocando, mas vendo todos nós, e o que eu trago para compartilhar com vocês são reflexões a respeito disso, né? Eu me sinto muitas vezes como esse senhor que está enfrentando uma incerteza muito grande, e o quanto que nós, né, temos recursos, temos condições para enfrentar as incertezas, as crises, e tudo aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Então,
é uma oportunidade para mim de estar refletindo, passando algumas reflexões sobre espiritualidade e formas de enfrentamento, mas eu também pretendo passar a experiência de convivência no CTI, com a equipe do CTI, e conto com vocês para o debate. Primeira coisa que nós vamos percebendo é que tudo isso começou vertiginosamente e faz tão pouco tempo, né? No mundo, nós soubemos de um caso, né, que foi notificado em 1º de dezembro, mas notificação de primeiro caso reportado em 1º de dezembro, né, enquanto nós estávamos fazendo o Natal, alguma coisa nós estávamos ouvindo sobre um vírus, né, mas isso passa tão comum, e foi chamada, na época, de uma síndrome respiratória aguda. Em 30 de janeiro, né, um mês depois, a OMS declarou o surto uma emergência de saúde pública internacional, pedindo aos governos do mundo planos para uma ação coordenada de combate à doença. Em 11 de fevereiro, foi anunciado o nome oficial da doença, que passaria a ser chamada Covid-19. No mundo, nós fomos percebendo todos os casos aparecerem muito rapidamente, de tal modo que no primeiro dia, até 2 meses depois, já havia 100 mil casos confirmados, e assim, rapidamente, em menos de 3 meses, 300 mil. Em 15 de agosto, agora, que eu estava escrevendo a aula, havia 21.808.000 casos da doença confirmados, 772.500 mortes em pelo menos 188 territórios. Nós vimos deslocar o epicentro para a Europa, Estados Unidos, Brasil. Nós fomos acompanhando todas essas notícias, e percebendo o impacto, dessa pandemia no mundo. Então, nós nos demos conta juntos, do que é o isolamento social, alguns lugares, restrição de contato, outros, obrigação de ficar em casa, restrição total, instabilidade econômica de tal modo que houve um colapso global contínuo de fevereiro para cá, e é uma realidade tal que as pessoas assustam, começam a buscar fazer estoques. Nós vimos isso em março, não sei se vocês lembram, o sumiço do papel higiênico. Então, o que são essas ondas de pânico, esse medo de escassez, a xenofobia, o aumento do preconceito contra as pessoas de descendência chinesa, e aqui no Brasil não, vocês sabem que isso acontece na Europa, Oriente, mas toda essa discriminação e fechamento de escolas, universidades, afetando mais de 1 bilhão de estudantes. Foi necessário fazer um planejamento racional desses cuidados, A Organização Mundial de Saúde assumiu, e com toda a conivência, o consenso de todos, que precisamos enfrentar juntos, uns cuidando dos outros. E, para isso, foi estipulado medidas de proteção para diminuir a contaminação, como higiene das mãos, os equipamentos de proteção individual, restrição de contato, fechamento de parques, proibição das atividades coletivas. E esse isolamento social trouxe também o aparecimento de muita coisa pedida online, home office, mas na saúde, essa disposição
de protocolos para tratamento de sintomas que compartilhados todo o tempo, né, preparo dos hospitais e o investimento em pesquisa e vacina. Eu acho importante a gente comentar um pouco o que é a informação, né, nesses tempos Covid, porque há uma produção frenética de informação que tem sido chamado de infodemia. Infodemia, informação, né, uma epidemia de informação. Na ciência, né, a gente vê esse livro de abril já fala de resposta à Covid a partir da ciência. Então, essa necessidade de documentação, de comprovação rápida, o jornalismo também divulgando informações imediatas e a questão, né, desse compartilhar de notícias, sejam elas reais ou falsas. A questão das notícias falsas, acho importante a gente refletir, né, o peso, o estresse que isso traz, né, porque envolve desde conspiração sobre vírus, né, do mercado de animais livres para laboratórios que estão buscando guerras, né, e com controle, a ciência preocupada em trazer uma informação segura, mas nós somos também, né, um país, e eu pus pensando muito em nós, que tem suas crenças, crendices, né, e de tal modo que comprovação se tem que água com limão de manhã em jejum não aumenta a imunidade, né? Então nós convivemos com ciência e crenças, mas as fake news têm um impacto, vamos dizer, uma outra vertente, né? Então eu trouxe até para a gente refletir, a doutora Maria Auxiliadora Campos é psicanalista aqui em Ribeirão Preto, e ela deu uma entrevista interessante agora no começo de agosto na Rádio USP, onde ela falava da compreensão psicanalítica das fake news. E na entrevista ela fala que elas sempre existiram, que são aspectos destrutivos e invejosos produzidos por pessoas com fantasias de poder e controle, né, controle mental, para gerar pessimismo, espanto ou medo. Quem não foi pego por uma fake news, né? Como que abala a segurança, mexe com muitas coisas das nossas crenças. E nessa reportagem, o jornalista comenta que, apesar de duvidosas e sensacionalistas, elas, né, segundo uma pesquisa americana, se dissipam de uma maneira, né, impressionante, 70% mais rápido que uma informação verdadeira, para atingir milhares de pessoas, essa, né, a intenção da fake news, e atinge pessoas suscetíveis, pessoas que têm, segundo a doutora, falta de recursos psíquicos para lidar com sofrimento, perdas e incertezas. Nessa reportagem, a doutora levanta uma questão que eu acho importante refletirmos, que mais importante que a verdade ou da percepção da mentira, será que nós não vivemos num tempo de pós-verdade, onde as pessoas buscam a notícia que mais convém, né? São reflexões e a importância para o nosso psiquismo das fake news. No Brasil, trazendo um pouquinho do nosso panorama, o primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro, num momento, né, em que o país enfrentava uma crise sanitária por questões políticas, né? O ministro já estava se preparando com o plano nacional, e nesse período 2 ministros saem em meio à pandemia por discordâncias com o presidente quanto à condução do plano do governo. Não por isso, né, mas os casos continuaram
aumentando, né, os casos novos até agosto, embora aqui em Ribeirão Preto se fala que há evidências de diminuição, não é o que é percebido na realidade, né? Nós estamos lidando com número de óbitos muito grandes no Brasil ainda, né? Hoje me disseram 300 óbitos no dia de hoje, né? E importante, essa foto foi do dia 15 de agosto, onde naquele dia 106 vidas perdidas, e o Brasil estava no momento de superar mortes, né, na contabilização. E no mesmo dia estava se declarando a aprovação do Bolsonaro, né, no recorde, em função de alguns planos que ele manteve, né, uma alta aprovação. Num momento, né, no dia de ontem, o Brasil apresentando 110 mil mortos. São questões que nos fazem pensar que o brasileiro precisa de muito recurso para enfrentar toda essa realidade e estar bem, né? E por isso que nós vamos conversar um pouco do que é o impacto em cada pessoa, né, do que é a incerteza, esse desconhecido, a crise. O desafio do ser humano frente ao desconhecido, ele é expresso pelo sofrimento. E o sofrimento pode estar manifesto no corpo, na mente ou no espírito. Na dimensão do corpo, né, o sofrimento aparece como somatizações, pioras de sintomas pré-existentes. Quantas pessoas eu não conheço que pioraram da hipertensão, da taquicardia, né, de dores, muitas dores. Né. No psiquismo, né, na dimensão psíquica, o sofrimento na crise, ela tem uma expressão no medo, na instabilidade de humor, crises de ansiedade, compulsões, fobias, raivas, pessimismo, crises de tristeza, dúvidas e encanações. Como vocês podem ver, a gente tem momentos que tem um pouco disso tudo, né? Mas começa a ficar muito sintomático, muito difícil, se um desses aspectos ganha uma importância muito grande dentro de nós. E no espiritual, o sofrimento espiritual, ele pode se manifestar nesse medo da morte, como, né, uma expressão de perda da fé no meio da crise. A solidão aqui é uma solidão espiritual, um sentimento de estar sozinho, de não, né, onde está Deus, né, um sentimento de profunda solidão, dor moral, de culpas e dívidas, né, morais, questionamentos que são na crise bastante profundos. A propósito do sofrimento, e se eu morrer? Fiz tudo o que eu poderia fazer? Né? Quando começa uma febre, a gente pensa, para onde eu irei depois? Há vida após a morte? E, né, o pior do sofrimento imaginado é morrer no CTI, né? Como vocês sabem bem. Eu trouxe um trecho da crônica do Rubem Alves sobre a morte e o morrer, e ele descreve isso tão bem, mas tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados em meu corpo, contra minha vontade. Já não sou mais dono de mim mesmo. Solidão. Ninguém tem coragem ou palavra para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte. Tenho medo que a passagem seja demorada. O medo encolhe a vida. É tão profunda a reflexão do Rubem Alves, porque se nós estamos com o medo que ocupa muito do nosso interior, de dentro de nós, nós não conseguimos viver e perceber a vida, né? O medo encolhe a vida. E uma questão muito
desafiadora para cada um de nós é a questão do isolamento social, porque para os idosos, né? Há idoso que está recolhido em casa até hoje, agora já com medo de sair, né? Afastado dos netos, eles sentem muita falta de abraço, de carinho, de compartilhar, né? Mas fisicamente. A convivência familiar é um desafio, porque só quando estamos mesmo lado a lado a gente percebe nossas dificuldades com nossos familiares. Na crise e no isolamento, a piora dos medos, a piora dos rituais de limpeza. Então, há um aumento do estresse muito grande com a gente, com aqueles que a gente compartilha. Compulsões pioram por comida, que tem muita gente que acha que engordou de estresse, aumento do álcool, aumento do uso de drogas, a violência dentro de casa pelo confinamento, pelas dificuldades de relacionamento, a intolerância com as dificuldades do outro, embates, polêmica, né? E isso sem contar os que não fazem isolamento social, são os profissionais da saúde e das atividades básicas, os mais expostos e que ficam, né, na linha de frente em todos os sentidos, né, até das projeções dos familiares. E para enfrentar toda essa angústia, todo o impacto da crise dentro de nós, a gente, né, do ponto de vista do recurso da nossa personalidade, a gente vai enfrentar o sofrimento do modo que a gente tem condições, ou seja, cada um enfrenta o sofrimento como pode, usando os recursos que conseguiu desenvolver até o momento. Então, eu trouxe a nossa psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, né? A Elizabeth Kubler-Ross, ela observou muito do modo que as pessoas enfrentam situações difíceis como doença, morte, crises, e ela percebeu que a personalidade, né, é o que acaba mostrando, né, muito do modo do enfrentar. Então, pessoas que tiveram problema nos primeiros anos de vida e não puderam desenvolver confiança, segurança, o medo, cada vez que aparece algo novo, muito assustador, é enfrentar negando a realidade. Então, é um recurso usado quando você está muito apavorado e você não tem condição de lidar com aquela realidade. Já as pessoas que enfrentam com revolta, né, elas reagem à situação de crise e muitas vezes viver em revolta traz muito desgaste para si, para os outros. Há momentos e estados de impotência e isso pode ser algo que paralise, que tire muito do recurso de compreensão. Mas com toda essa crise do coronavírus, né, com todo o Covid, a gente sabe o quanto que é difícil não entrar em depressão, o como o luto é vivido de uma maneira ainda a ser compreendida, né? Nós estamos sentindo falta dos rituais de luto, de poder chorar do modo como nós, né, sentimos com aproximação. A aceitação é um aspecto da realidade, da personalidade, que envolve toda uma construção, envolve todo um desenvolvimento emocional e psicológico. Então, para o enfrentamento, às vezes a negação está na cara, né? Você sabe que precisa usar os equipamentos, mas você
não acredita, no fundo, que aquilo seja tão importante assim, né? Na revolta, você talvez até aceite que você tem que ficar fechado em casa, mas o seu estado mental, o seu estado emocional é de revolta, de não aceitação, de reclamação. Então, é um jeito pesado de lidar com a crise. Quando vem a tristeza e a depressão, né, para nós da saúde, para nós do HC, essa crise Covid levou pessoas muito queridas da nossa convivência, e todos nós sabemos o quanto que é doído, né, essas perdas tão importantes. O doutor Carneiro trabalhou 40 anos na cirurgia do HC, foi meu professor, uma pessoa muito querida, muito amado por seus pacientes. Mas ele tinha idade, era até de algum modo compreensivo, né? Já não foi tão fácil, quase nada, né? Dá muita tristeza a perda do Daniel. O Daniel era contratado da oftalmo e ele cuidou, ele foi do centro de saúde escola, mas ele cuidou do serviço de catarata com um carinho, ele se tornou referência, ele cuidava da distribuição de lentes e tinha acabado de conseguir uma verba para o serviço e ele nem vai ver a verba chegar, né, do Rotary Club. Pior é a perda do Lucas, né? O Lucas tinha acabado de fazer a residência de neurocirurgia aqui em Ribeirão, foi da equipe que fez a cirurgia. Ele estava muito feliz com isso, de ter feito parte das 4 cirurgias de separação das gêmeas, convivido com essa pessoa que era uma graça, que era o chefe da equipe, morreu de Covid nos Estados Unidos e ele veio a falecer agora em começo de agosto, né? Então, muitas vezes é difícil aceitar que uma pessoa com 32 anos, que tinha conseguido seu estágio fora, acabou, né? Morreu dizendo para a esposa que ele gostaria de tudo, ele queria lutar, né? Então, há coisas que são difíceis, né, de aceitar, que são muito sentidas, porque a aceitação é um processo, né, que é uma conquista interna. É muito difícil estar em aceitação por muito tempo, o tempo todo, mas toda vez que se consegue sair da situação maior, né, mais fácil, maior, com mais recursos, né, nós falamos que a aceitação é uma maturidade mental e espiritual, porque envolve, né, na crise. A aceitação te faz buscar se conhecer melhor, perceber as suas dificuldades, buscar transformação. Muitas vezes, quando você aceita todas as dificuldades que estão do momento, às vezes são oportunidades, sim, de mudanças, né? Eu tenho um amigo que me disse que ele estava começando a tratar o seu vício de trabalho graças à Covid. E é uma realidade, há coisas que podem ser conquistas no meio da crise. A valorização do aprendizado de cada dia, né? Como a auxiliadora estava agradecendo, né? Todas essas palestras, essas aulas, tudo o que aconteceu, que foi uma evolução do estar junto, né, no CTI. Muitas vezes é possível fazer uma revisão, o que é a convivência familiar no meio de uma crise e buscar essa melhoria, né?
E é na aceitação que a gente vai se desapegando do medo e entrando numa outra dimensão, onde você vê o outro, onde você quer estar disponível para cooperar, para ajudar, onde você se identifica com o sofrimento daquele que está muito impedido, né, de ter toda a aceitação. O enfrentamento do sofrimento também pode ser uma conquista espiritual, né? O Viktor Frankl, psiquiatra também, foi uma pessoa que, como a Elizabeth Kubler-Ross, na sua experiência de vida, ele pôde observar muito e refletir sobre o ser humano. Então, todas as experiências de guerra, de confinamento, de campo de concentração, ajudaram Viktor Frankl a ver que os sobreviventes, as pessoas que resistiam à doença, à fome, a todo o desconforto, eram pessoas que tinham sentido para viver. Eram pessoas que queriam muito poder realizar sonhos, tinham motivos muito profundos para ficarem vivas por outras pessoas, e essas pessoas viam sentido naquele sofrimento e conseguiam uma paz interior. O Viktor Frankl foi quem depois, muito mais para frente na vida, foi estudar o sentido, né? A busca do sentido. E é ele que diz que o sentido na vida, né, ou julgar que a própria vida faz sentido, envolve a convicção de que se está realizando um propósito intransferível numa vida que é um dom, uma vida para alguém que traz consigo a responsabilidade de realizar o pleno potencial que tem como ser humano, e ao fazê-lo é capaz de alcançar um sentido de paz ou transcendência. A espiritualidade, né, espírito vem do latim, sopro, que dá ao corpo a sua força vital. O espírito anima o corpo. O espírito conecta o ser humano à sua dimensão divina e transcendente. Espiritualidade é uma qualidade da pessoa cuja vida interior é orientada para Deus e o sagrado. Manifesta-se através da fé, expressão primordial e pura da alma, em sua relação com o divino. A experiência espiritual permite que a pessoa vivencie um sentido transcendente da vida. Essa é uma manifestação de espiritualidade. Esse menino está experimentando de corpo e alma, né, a sensação dessa água caindo, né, banhando a sua cabeça. Espiritualidade é a percepção espiritual da realidade, né? Quando nós temos a percepção espiritual da realidade, essa dá à pessoa uma dimensão mais ampla de significados para os eventos da vida e reorganiza essas experiências. A percepção pode ser atingida, essa percepção da espiritualidade, através de rituais, prece, meditação, contato com a arte, com a natureza e o belo. O sofrimento é um caminho que vai te dar uma maior percepção espiritual, e o amor também. Aponta para o sentido da esperança, o poder da resiliência, a aceitação do não controlável. A espiritualidade te dá um recurso de desapegar, porque você passa a aceitar que você não controla a realidade. E o que a gente sabe que a saúde física e mental é melhor entre praticantes de diferentes religiões, meditação e todas as formas de espiritualidade.
A construção da fé tem muito a ver com o sentido. Eu coloquei essa foto porque faz pensar que todos nós somos iguais, né, nesse sentido profundo, mas cada um tem a sua construção de fé e sentido. E fé é uma crença numa força transcendente, superior, não identificada necessariamente com Deus ou com a participação em rituais ou crenças de uma religião específica. A fé é associada muitas vezes à religião e a crenças, ao passo que o componente sentido é um conceito mais universal, que pode existir tanto em indivíduos que se identificam com a religião, como os que não o fazem, diz respeito à alma. Então, né, muitas vezes nós vemos tanta polêmica religiosa, né? E o que é a religião? É a prática do culto prestado a uma divindade, um grupo identificado com as mesmas crenças, com rituais e dogmas. As pessoas podem ter um alto grau de espiritualidade sem pertencerem a uma religião, enquanto outras terão uma espiritualidade fundamentada na religião. Eu acho importante a gente observar, né, Boff, um teólogo estudioso, ele tem uma visão de que sem religião não seria possível o processo palpável da espiritualidade. Então, a religião é uma via que temos para a manifestação da espiritualidade. Atribui-se ao poder de oração diária o aumento da imunidade física e psíquica. Então, é como um remédio, a pessoa se sente protegida. Pessoas com fé têm um risco reduzido de depressão e ansiedade frente ao sofrimento que surge da incerteza. Também associa-se a religiosidade e a prece ao melhor enfrentamento e à aceitação das notícias difíceis. Muitas vezes, né, um profissional sai do ambiente, vai fazer uma oração para ter um apoio, um conforto e um fortalecimento. Mas eu trouxe também, né, a meditação como um recurso espiritual, mas voltado para a tranquilização da mente em momentos de crise. O que é a meditação? É a atenção ao pensamento, observação de si mesmo, ou seja, observar a mente. Então, a meditação consiste em prática diária, é um treino para a concentração da atenção e esvaziamento da mente, em busca de um estado contemplativo, quer dizer, uma observação, né, uma acalmia da mente, e permanecendo nesse estado contemplativo, a produção de pensamentos diminui e é possível alcançar um estado meditativo. Muitas pessoas dizem, é muito difícil meditar. Nós vivemos com o nosso pensamento, a nossa mente tão agitada, que muitas vezes nós não desapegamos das ideias, dos pensamentos, e não conseguimos afrouxar a mente. Se não é possível ainda meditar, estar num estado de tranquilização, procura dentro de você um lugar tranquilo, uma visualização, para que você possa deslocar a atenção e, com isso, buscar respirar, inspirar profundamente e relaxar. Nós precisamos, de modo muito simples, buscar o alívio na mente e o fortalecimento no espírito. Então, eu trouxe para pensarmos juntos, né, todos esses desafios para cada um, né, para cada ser humano, como é que estão
para as pessoas que estão no CTI, né? Como é que está esse enfrentamento, né? E o que a gente sabe? Que foi um impacto muito grande sobre os profissionais e a equipe, porque toda a estruturação foi feita para aumento de leitos Covid, o terciário ter toda uma abertura para os leitos Covid, uma mudança gradativa, ampliação de unidades, contratação de profissionais e outros deslocados dos setores. Então, de início, muito estresse em função de todas essas mudanças estruturais. E todo o tempo, aquele medo da contaminação entre os profissionais da saúde, medo de ir para casa, de pegar, de passar o vírus, medo de não estar com bons recursos de proteção, ou que vai faltar, né? Então, todos esses medos vêm vindo nesse processo de enfrentamento, até com turnos, né, sem sair do ambiente, para não sair do isolamento. Então, muitos profissionais nem podiam sair para ir para o banheiro. Então, toda uma restrição, todo um envolvimento na mudança, o que, né, mostrou que os profissionais ganharam confiança na instituição, porque a instituição também buscou dar garantias de condição de trabalho, equipamentos adequados e disponíveis, e para os profissionais saber que o hospital se importa. Então, toda a disposição de suporte psicológico e suporte espiritual deu base para o profissional poder sentir que a instituição se importa. Só para ter ideia da necessidade do grupo, da equipe de mudança de 14 leitos CTI, eu tinha colocado 61 leitos, porque são as 4 unidades, mais 10 leitos do 8º andar. Ontem eu soube que, na verdade, os 18 leitos vão passar a funcionar, as 4 unidades, né, fora os leitos Covid, os 10 leitos que foram deslocados para recuperação em outros lugares. Então, foi preciso se adaptar a tudo isso, né? E para os pacientes, né? A gente sabe que antes a visita era feita com uma tranquilidade, você via o rosto do mensageiro, né? Era possível conversar. A equipe teve até visita, né, dog, pet, para o paciente dentro da CTI, estava num momento de abertura de visitas, né, sem tempo para estar junto dos pacientes, e com a crise Covid, a gente sabe que o quanto é difícil haver essa identificação pela necessidade de todo equipamento, e eu aproveitei o pastor Paulo me passou hoje de manhã, isso aconteceu hoje de manhã, né, para ver como é que é hoje, né. Ele foi chamado para estar junto do paciente que estava já em processo de morte, as irmãs estavam junto ao paciente e o pastor começou a fazer oração. O paciente veio a falecer durante a oração e as irmãs continuaram em oração por ele, dando o devido sentimento, né, com todo o carinho, né, e o conforto. Eu trouxe a experiência do Dr. Zé Ernesto, que foi internado no CTI, né? Meu nome é José Ernesto dos Santos, sou médico e tenho 74 anos. Há pouco mais de 60 dias, apresentei uma febre muito discreta, que foi piorando no decorrer de alguns dias. Procurei o médico, que foi diagnosticado Covid-19. Fui internado.
fiquei 12 dias entubado na CTI do Hospital das Clínicas. Quando dizem a você que você vai ser entubado, a situação é meio desesperadora. Primeiro porque vão colocar um tubo na sua traqueia para você respirar. E segundo, porque você está sozinho e você não sabe se você vai poder rever os seus parentes e os seus amigos. Felizmente sobrevivi e fico feliz por estar aqui prestando esse depoimento a vocês. Faço esse depoimento com 13 quilos a menos do que quando fiquei doente. E por isso, recomendo fortemente a vocês, usem todos os métodos possíveis de prevenção da doença. A doença é perversa. Cuidem-se. Um abraço a todos. E nós pudemos ver muitas mudanças também na aproximação dos familiares, como a Cristina bem desenvolveu, no teleatendimento, nos telefonemas personalizados que o CTI buscou, tá próximo, realmente conversar com as famílias para informar. Algo que ajudou muito foi recuperar a história da vida, essa aproximação com as famílias foi muito boa, como tem sido a aproximação pós-morte, né? Aqui a gente tem até uma foto, quando estava havendo uma bênção, o padre, a bênção dos enfermos, o padre estava na capela, o paciente estava no CTI e a psicóloga intermediando o contato. A gente percebeu toda uma mobilização da equipe pedindo mais ajuda e, na medida do possível, isso está sendo atendido. Então, hoje, já temos uma semana que existe o passe para a equipe do CTI, porque eles pediram muito o passe presencial e a comunhão. Então, nós estamos sempre deixando disponíveis as pessoas para as ligações diretas, profissionais, pacientes, familiares, mas talvez seja interessante poder dizer que, como não é possível entrar voluntário nesse momento, os funcionários do HC e do HC Criança estão organizados em 2 momentos para poder transmitir o passe para os espíritas do CTI. São nos horários do almoço, na segunda e quinta, de tal modo que quem vai entrar possa receber o passe, quem está saindo do turno possa passar na sala disponível do 3º andar, onde a Raquel prepara o ambiente para que todos tenham um momento de tranquilização. Aqui uma reflexão antes do passe. A missa é transmitida online pelo espaço de oração no canal para os pacientes do hospital todos, dos hospitais. Então, chega ao CTI às 14 horas e, por volta das 16 horas, a Eucaristia. Então, são fotos dos profissionais que estão aguardando a comunhão. Também, para poder haver momentos de reflexão, o Hospital das Clínicas disponibilizou um site e está começando essa semana a ter reuniões de tal modo que nos 3 turnos
haja momentos de reflexão com o pastor, com os espíritas, com os católicos. Eu trouxe para vocês verem o pessoal se preparando e ensaiando, porque não são todos que têm habilidade de lidar com a tecnologia, e a primeira reunião foi do pastor, e foi um ótimo modo de começar o dia. O CTI sempre se preocupou com a humanização, a ginástica laboral, a música levada de vários modos, né? Aqui temos, né, a Carol, a nossa voluntária do Reiki, ela está passando, né, transmitindo o Reiki para o paciente, mas ela também ajuda as pessoas da equipe que não estão bem. E para vocês terem uma ideia do impacto, né, um momento de oração do CTI. Jesus, que nos abençoe e nos ilumine nesse momento que está passando a humanidade, o mundo, o nosso país, que ilumine a todos os pacientes que estão com esse problema e aqueles que aqui ainda vão passar, que a gente possa ter serenidade, que a gente possa ter postura, que a gente possa ter a solidariedade, tudo para considerar as pessoas que estão precisando, que Jesus guarde a nossa casa, os nossos familiares, que a gente não traga nenhuma doença da nossa casa para cá e nem leve daqui para lá. Que Jesus, no seu infinito amor, nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Que os nossos anjos da guarda permaneçam do nosso lado, tirando todo o problema, tudo aquilo que a gente ainda está com medo. E se por um acaso, infelizmente, acontecer de alguém ficar doente, ou nós, ou os nossos familiares, seja de uma forma branda, de uma forma que a gente possa ser cuidado sem problemas maiores. A gente nunca pode esquecer que nada acontece sem o auxílio de Deus. Se nós estamos passando por isso, tem um motivo maior e tem alguém protegendo a gente. Jesus. Para finalizar, né, essas reflexões e dar chance para o nosso debate, eu trouxe uma frase do Viktor Frankl que faz muito pensar nesse momento, né? Quando a situação é boa, desfrute. Quando a situação é ruim, transforme. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. As crises podem ser momento e oportunidades de crescimento. E para finalizar, eu trouxe um vídeo que recebi essa semana, que me ajudou muito a entender a forma de buscarmos tranquilização, né? Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa
faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada. Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Catalina, Obrigada. poderíamos aplaudir mesmo, né? Maravilhosa a sua aula. Assim, me emocionei, chorei aqui agora, tá até difícil para falar, mas assim, queria te agradecer por essa oportunidade de te ouvir, de aprender um pouco mais. E a frase que fica para mim é que o medo encolhe a vida, né? E que a gente não controla nada. E eu não quero controlar nada mesmo. Acho que nem o tempo dessa apresentação eu quero controlar hoje. Eu só quero dizer o seguinte, que a espiritualidade me salva. Quando eu vejo um paciente grave, quando eu ligo para um colega, como eu fiz hoje, para o Dr. Marcos Feres, pedindo ajuda, pedindo uma opinião, porque você se sente impotente. Impotente por não poder fazer muito para o paciente e menos ainda para a família, por estar distante nesse momento de pandemia. E aí você fala uma coisa que eu vou só falar isso e depois a gente volta, eu vou abrir para vocês comentarem, sobre nós sermos sozinhos, né? E o professor José Ernesto falando de se sentir sozinho na hora de falar da intubação, e é verdade, né? Nós nascemos sozinhos. Nós podemos viver acompanhados com pessoas que a gente escolhe, mas nós morremos sozinhos também. E essa solidão nesse momento é muito difícil. Então, como eu falei da última vez, tocar a mão do paciente na hora que for entubar. Tem um vídeo que mostra isso. Faz diferença. Então é uma coisa, um gesto mínimo que a gente deve fazer. E eu gostaria de ouvir o que os debatedores estejam à vontade para falar, se quiserem começar aí, sem muita formalidade. Muito obrigada, Catalina. Doutora Catalina, gratidão por todo... Bom, é emocionante mesmo, né? A gente fica meio embargado aqui. Por todo carinho, né? Por todo amor e acolhimento compartilhados. E a sua partilha me diz de uma experiência recente, e a fala, o depoimento, os vídeos reforçam muito. Mas existe uma situação, tanto no Covid quanto em outras, né? Mas em que o paciente fala assim, depois de um diagnóstico, a gente deixa de existir. Então, acho que a sua aula nos traz essa reflexão, né? O que é que a gente está
com quem e com o que a gente está conectado numa hora dessa. É isso, queria te escutar um pouquinho. Vivi, você me ouviu até agora? Que eles possam falar. Eu tive a impressão, eu não sei se vocês tiveram, eu recebi esse vídeo e de repente ver a carinha deles cantando para a gente ter calma, para a gente dar pausa, trouxe um alento, né? Tirou o nosso debate, né? Porque eles foram maiores. Então, eu te entendo, né? Que nós estamos aprendendo na crise e um com o outro, né? Muita gratidão de você estar aqui. Eu vim preparando meu coração para primeiro ouvir todos, que eu falei, tem muitas pessoas aí que podem contribuir. Vou deixar minha fala para o final, mas Catalina me inspirou. E o que me vem é: não deixem que lhes roubem a esperança. Essa é uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito e que eu penso que a espiritualidade, com o paciente internado, a gente leva a esperança. Eles se sentem mais esperançosos com a presença de alguém que está levando a espiritualidade. Eu falo isso também de experiência com a Pastoral da Saúde, né, que eu coordenei bastante, uns 15 anos, na paróquia que eu frequento, e frequentava os hospitais, nos leitos, inclusive a gente podia entrar na UTI, né, e a gente fazia oração para aqueles pacientes graves, e você percebia na fisionomia deles o alento com a oração, e aqueles que estavam nos quartos, que poderiam fazer uma oração, eles mesmos começavam a rezar com a nossa presença. E o dia da nossa visita, no dia que eu e a minha colega, a gente visitava em duplas, né? Por algum motivo, a gente não podia ir, que era na terça-feira, 3 horas da tarde. Quando a gente ia na semana seguinte, eles reclamavam: vocês não vieram, senti só falta, fez falta. E aí eles pedem Eucaristia e unção também dos enfermos, né, que no caso é só o padre que pode dar unção dos enfermos, e a gente pedia o pároco para levar para o paciente. Então eles se sentiam confortados, sentem, né, confortados com a presença de alguém que está ali representando a espiritualidade, levando Jesus ali no leito. Então, quando fiquei meditando sobre esse momento nosso aqui hoje, eu fiz uma retrospectiva na minha vida, de que, quando eu estudei psicologia e espiritualidade era igual água e óleo, não se misturava. Você não podia falar de espiritualidade num consultório de psicologia. Você não podia. Quando um cliente falava assim que eu vi Nossa Senhora. Aí você já começava a pensar assim, então isso aí é uma alucinação? A partir do momento que eu comecei a aprofundar na espiritualidade e psicoterapia,
que não tem muito tempo, não. O que me deu liberdade foi esse livro, um congresso que eu participei em Belo Horizonte, esse livro, e foi dada uma aula sobre esse tema, psicoterapia e espiritualidade. E eu fui participar da aula. Parece que me deu assim, Márcia, agora você pode introduzir, claro que você não vai levar a religiosidade para a sessão de psicoterapia, mas você pode levar a espiritualidade. Parece que me deu assim um atestado de que eu posso fazer, mudou a minha forma de trabalhar e me deu mais liberdade. E olha que coisa mais incrível também, que foi o pároco da paróquia que eu frequento, que eu sou muito atuante, uma coisa que eu não era, de jeito nenhum. Eu participo de grupo de leitores. O pároco me convidou para ministro da Eucaristia. Ele falou assim, Márcia, você visita os doentes, você pode levar a Eucaristia, você sendo ministro da Eucaristia. Eles solicitam, eles pedem para você levar a Eucaristia. Então, você não precisa de pedir uma outra pessoa, você mesmo pode levar. Se a pessoa estiver preparada, você mesmo pode dar a comunhão para ela. Então, assim, nessa minha experiência, eu pude ver que a gente leva esperança, a gente leva conforto com a espiritualidade. Eu emocionei também naquele momento da oração e vi o quanto que vocês são unidas. Volto de novo a repetir isso, a equipe da UTI, do HCRP, é especial. Vocês são espiritualizadas também, além de trabalhar o emocional, né? Então, assim, eu fiquei emocionada, e isso faz total diferença. Quando eu coordenei a Pastoral da Saúde, eu criei este manual aqui para as pessoas que iam visitar os doentes, Manual da Pastoral da Saúde. Aqui tem toda uma orientação de orações que você pode fazer, de oração para nós que vamos visitar, fazer uma oração antes de ir até o paciente. Se você não tiver aquela inspiração da oração espontânea, né, você tem aqui dicas de orações que você pode seguir para fazer ali no leito. Então, assim, e muitas vezes o paciente também não quer oração, não. Ele quer falar, ele quer desabafar, ele quer alguém para ouvir. Então, enfim, concluindo, essa frase do Papa Francisco, para mim, é o que assim, resume a presença da espiritualidade num leito de um paciente que está ali sofrendo com a dor física, né, e emocional. Assim, não deixe que eles roubem a esperança. É isso que a gente leva e que nós também não percamos a esperança. É isso. Obrigada, Catalina. Emocionei várias vezes com a sua fala. E naquele momento da oração, então, assim, chorei. Obrigada. Márcia, quando você fala que a equipe do CTI-HCRP é especial, ela é mesmo, entendeu? Porque eu fico vendo essas pessoas aqui que estão trabalhando no Covid e que gostam do que fazem. Eu lembrei de uma situação minha com a Kátia, com uma paciente que queria falar com a família, e a gente ligou na hora, e eu queria dizer assim, que para quem está ouvindo, né, o médico, né, nós, no caso, nossa equipe, não só o médico, mas a equipe multi, eu estou falando agora de mim e da Kátia nessa situação, nós nos apegamos aos pacientes.
assim como eles se apegam a nós. Então, quando essa paciente teve alta, nós ficamos preocupadas, né, Kátia? Até hoje, assim, como que vai ser? Como é que ela vai ficar na enfermaria? E agora? A gente vai ter que ir lá para resolver, porque é só nós que vamos dar conta de resolver. Então, a gente fica com esse medo. A Carol, da mesma forma, que é nutricionista. A Cris, que é assistente social. Então, assim, a equipe, a Jaciara, que está à distância, mas que está ali, faz parte da nossa equipe. Então, eu queria deixar isso registrado. É uma preocupação que nós temos e que faz diferença na nossa vida. Não é só o paciente que sente essa falta. Então, isso que a Márcia falou, eu acho que tem a ver com isso, com o envolvimento que a equipe tem com os pacientes internados ali. Isso, para mim, é o mais importante, não tem preço. Eu fico muito feliz de poder trabalhar num lugar assim. E a Pastoral da Saúde, ela acontece na Igreja Católica desde 1922, mas ela teve força com aquele atentado que o Papa João Paulo II sofreu, que ele ficou internado, ficou na UTI. Então, ele deu assim, ele soltou um documento para que fortalecesse ainda mais a Pastoral da Saúde. O padre que está aí vai poder confirmar isso que eu estou dizendo, porque ele dizia o seguinte: a gente fica muito solitário. Então, a Pastoral da Saúde são visitas de leigos que vão até o leito fazer uma oração, leigos que são da paróquia que a pessoa frequenta. Então, ela vai ver, ela vai encontrar com pessoas que são da paróquia. Então, ele fortaleceu a Pastoral da Saúde a partir desse momento que ele sofreu, né? De isolamento, de UTI, etc. Então, eu estava esquecendo de colocar aqui, porque hoje, como não está podendo fazer visitas, criou-se um grupo na Pastoral da Saúde para fazer orações em determinados horários em que era o horário da visita. Então, um médico aqui de um hospital particular de Vitória, no momento que ia extubar um paciente que passou por Covid, etc., ficou entubado, ele pediu a equipe toda vamos fazer uma oração? E ele pediu também à equipe da Pastoral da Saúde, ao grupo, que também fizesse a oração, o grupo que visitava lá esse hospital. E então entrou todos em oração. E a conclusão que o médico chegou foi de que Deus operou o milagre, que eu recebi aqui o comentário da coordenadora da pastoral atual, né? Deus operou o milagre porque fisicamente, do jeito que ele estava, não teria condições. Ele atribui a essa força que todos entraram em oração o bom êxito do trabalho que eles fizeram. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria agradecer à doutora auxiliadora pelo convite. Queria agradecer à Catalina pela excelente aula, me emocionei várias vezes também. E também queria agradecer à doutora Catalina pelas várias oportunidades que eu tive de atividades voluntárias, né, através dela. Atualmente eu estou no grupo do Reiki, é o grupo Anima, né, tem muitas pessoas engajadas no grupo, né, enviando Reiki para os hospitais nesse momento desafiador, mas de trabalhar a minha espiritualidade. Talvez se a gente olhar para a espiritualidade como uma busca de um sentido da vida, um propósito, né, buscar um propósito, buscar uma compreensão da existência, enfim, eu vejo que o Reiki traz muito de conexão, né, conexão com o todo e conexão com o próximo.
e eu vejo que o Reiki me estimula muito, né, a trabalhar a minha espiritualidade. Eu fico, como nutricionista, eu não fico o tempo todo dentro da UTI, mas ocasionalmente quando eu entro, é até intuitivo, ou quem sabe que eu aplico o Reiki me pede muitas vezes, ou em funcionários, né, ou para aplicar em pacientes, e, enfim, eu fico feliz de contribuir também nesse sentido. Muito obrigada. Auxiliadora, temos que ouvir os outros, mas eu preciso agradecer a Carol, porque a Carol entrou na escola, ela brincava com as crianças no ambulatório, no HC, e essa disposição, essa doação, né? Eu sou muito grata a você, né? Você me ajudou a organizar o projeto Brincar e vamos aproveitar para contar para eles. 80 pessoas transmitem em 3 momentos do dia Reiki para os hospitais, né? A Carol está entre elas, uma pessoa que se doa o tempo todo. Obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço, tenho muito a agradecer. Eu também agradeço, sou muito grata por participar da equipe, né, que foi comentado, sou muito grata de estar nessa equipe também. Vou falar bem rapidinho para não chorar, porque já chorei um monte aqui também. O último slide da Catalina, ela colocou, né, se a situação não puder ser transformada, transforme-se. E eu acho que, eu tenho comentado bastante isso com a Alce, eu acho que é o que tem acontecido com a gente, diante de toda essa situação que a gente tem vivido, e é uma situação que tem sido complicada para todo mundo, mas é o que vem acontecendo conosco, e a gente tem comentado isso bastante. Eu acho que tem nos transformado, né, Alce? A gente tem vivido isso no nosso dia a dia, tem nos transformado muito, a gente tem chorado muito, mas nós temos nos apoiado uma na outra, e eu acho que isso também é espiritualidade, né? A gente tem visto isso no nosso dia a dia, acho que o tempo inteiro, né? E eu queria aproveitar para agradecer a Carol também, porque ela tem me salvado com o Reiki também. Então, a espiritualidade dentro da nossa UTI, ela tem se feito muito presente. E de uma forma muito viva, para quem não está no nosso dia a dia, é muito vivo, e a gente vive isso de uma forma muito clara. Eu comentei isso também essa semana passada, eu tenho que contar isso, eu preciso contar isso, porque tinha um paciente, eu preciso relatar, desculpa, que era um paciente que a gente estava tirando sedação e estava extremamente agitado, taquicárdico. Posso contar, né, Carol? E estava extremamente agitado, taquicárdico, e eu comecei a conversar com ele, e brincando, porque às vezes eu converso com os pacientes brincando, e a Carol entrou. E eu falei, Carol vai fazer Reiki em você. E ela sabe disso. E nós duas sabemos o efeito que foi, naquele momento, ela aplicar o Reiki nele, né? E foi incrível, porque foi real, né? Foi real, não foi medicamento, não foi nada que eu fiz, e foi o Reiki que ela aplicou. E a gente realmente vive essa espiritualidade, vive essa harmonia, a gente tem vivido essa transformação dessa situação toda que a gente está passando no nosso dia a dia. Então, eu não vou conseguir falar, eu tinha um monte de coisa para falar, né? Falei para a Alce, eu não vou ter nada para falar. Depois eu queria falar um monte, e agora eu acho que eu não vou conseguir falar mais muito, porque é difícil demais falar, gente.
E eu queria, sim, a palavra que me vem é gratidão, porque a gente tem aprendido muito uma com as outras nessa situação toda que a gente tem passado. Então, eu acho que a maior palavra nesse momento é gratidão. Gratidão por todas as pessoas que, nesse momento, estão fazendo parte disso, e que todos os dias eu tenho certeza que cada um se apoia no outro, porque é exatamente isso que tem mantido a gente de pé. Obrigada, doutora Catalina, foi linda a sua aula, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Eu quero agradecer, a doutora auxiliadora, a doutora Catalina, por esse momento. Tá revendo o pessoal da CTI, depois desse tempo longe, tem sido um grande privilégio. Eu tenho falado isso para o pessoal, né? O Covid me aproximou novamente do hospital e poder fazer assistência online tem sido muito prazeroso de auxiliar as pessoas nesse momento. Eu creio que é como a Márcia comentou, né? Estar junto com as pessoas, estar próximo é algo muito importante. Mas nós tendo esse privilégio de poder estar ao lado de um familiar ou do profissional, quando eles estão passando por momentos, né, difíceis. Hoje, quando a Janaína me ligou, ela disse: o senhor tem condições de dar uma palavra para um paciente, para a família, né? O paciente está em estado terminal. E naquele momento que ela ligou, eu estava no meio de uma reunião. E eu disse para ela: olha, agora não vai dar. E quando terminou a reunião, as pessoas acabaram saindo, eu retornei para ela e falei: se ainda der tempo, eu poderia ter esse tempo com a família. E foi um momento muito especial. Eu já tinha vivenciado isso presencialmente, estando na CTI, em outras unidades, e hoje, fazendo a oração ali junto com a família, o paciente veio a óbito, e a gratidão da família, né, por ter alguém naquele momento que eles estão precisando. Eu lembro de determinada vez que, quando eu fiz todas as visitas nos andares e voltei no cuidados paliativos, estavam conversando com a equipe e alguém falou: como é que foi hoje? Eu disse: hoje nós fizemos uma oração, apenas uma oração. E uma das meninas virou e disse assim: não, pastor, não foi apenas uma oração. Foi a oração que estava precisando aquele paciente. Muitas vezes estar ao lado de alguém para ouvir é algo muito especial. E eu estou muito grato de poder estar participando novamente, de estar com vocês. Eu já tive com alguns, na hora que tinha que conversar com as famílias para poder compartilhar o que estava acontecendo com alguns pacientes e poder ver o óbito de alguns e a superação de outros e poder retornar. Esse momento é algo especial. Por isso, eu sou grato à equipe, a compreensão de, mesmo à distância, poder ter esse suporte de estar auxiliando. E eu disse para a Janaína hoje, pode ligar, nós estamos à disposição para poder auxiliar. E é muito bom, mesmo à distância, ter esse suporte necessário para auxiliar vocês. E estamos aí para ajudar. Distante, intercedendo sempre pela vida de vocês, para que Deus esteja cuidando de vocês, dando sabedoria, aos profissionais em cada uma das áreas. Deus esteja cuidando de vocês, porque vocês são muito especiais, não só nesse momento, mas por todo o tempo que tem se dedicado à vida de vocês para cuidar das pessoas preciosas que Deus tem colocado nas suas mãos. Obrigada, pastor. Cris? Eu quero agradecer, assim, por fazer parte dessa equipe, do CTI. A fala da doutora Catalina, que foi excelente e que tem auxiliado muito nos momentos de angústia também.
né? Que a gente troca algumas mensagens, conversa sempre o que é possível fazer, como dar um suporte para a família, para a equipe. E pegando um pouquinho o gancho da Márcia, né? Falando um pouquinho sobre transformação, acho que eu fui muito transformada quando eu entrei na UTI, né? Primeiro dia uma insegurança, no primeiro mês uma insegurança, como que a gente vai fazer um trabalho em conjunto, e nós fomos construindo em conjunto com a equipe, né? Várias coisas para os pacientes, uma questão de humanização, e atrelando sempre o apoio espiritual também, né? Como a Márcia falou, parece que é água e vinho para o serviço social e psicologia a questão da espiritualidade. Mas o quanto a espiritualidade, a crença de cada um e garantir esse direito também é importante no nosso atendimento, né? Como faz diferença no dia a dia para a pessoa, para a família, e nesse momento de pandemia, quanto eu tenho ouvido das famílias, olha, passa para o padre fazer uma oração, passa para o pastor fazer uma oração, e depois eles telefonam e falam, olha, eu não estou aí, mas você me garante que eles fizeram? Né? Então, isso tem sido muito gratificante, né? Trabalhar com essa equipe, dividir as angústias também, né? Quantas vezes a gente troca mensagem, chora junto, a perda de um paciente, faz uma reunião, né, com a família fala assim, olha, essa noite eu orei, eu pedi, e realmente veio a cura que eu pedi, para que fosse feito melhor por ele, né? Mas por mais que eu esteja sofrendo, eu tenho certeza que eu fui acolhida por vocês, e meu familiar também foi muito bem cuidado, não morreu com dor, né? Então, acho que isso tem mexido muito com a gente nesse momento. Cris, muito obrigada pelo que você falou e te dando um feedback assim do papel importante que você tem na nossa equipe. Não só no seu trabalho de assistente social, mas no seu trabalho de ser humano. Porque você faz muito além daquilo que a sua profissão se propõe. Então, isso é muito... Não tem preço, assim. A gente sabe que as famílias se vinculam muito a você, e a gente sente esse carinho. E isso realmente, isso é espiritualidade, né? Isso é você se doar, independente do hospital querer que você faça aquelas horas ali, que você quer continuar fazendo enquanto você está em casa, mesmo à distância. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que o Germano quer falar, né? Eu queria agradecer também o convite, estou com muita saudade de vocês aí, né? De estar mais juntinho, né? A gente estar mais próximo, né? Porque a gente fala de isolamento social, mas é o que a gente mais precisa estar junto, né? É viver junto, né? Se abraçando, né? Se olhando, se pegando, e a gente está meio distante. Mas eu queria primeiro comentar um pouquinho, né? Porque eu sou meio suspeito de falar da Catarina, né? Mas eu queria comentar porque esse trabalho primeiro, agradecer a ela por eu estar na rede de apoio espiritual, por estar nesse trabalho, porque eu voltei no hospital, né? Eu saí do hospital exercendo a medicina, e agora eu faço um trabalho no hospital, que não é de médico, né, mas de apoio espiritual como mensageiro. E eu percebo, em relação a Catalina, né, o quanto que ela consegue, né, tudo isso que ela está conseguindo levar, né, o trabalho da rede de apoio espiritual através dos mensageiros, através das terapias aí alternativas, né, porque eu conheço a instituição, e a instituição, quem conhece sabe que não é fácil, né? Mudanças, colocar coisas novas, e foi até engraçado, porque quando ela mostrou para o Kemi o passe espírita, o Kemi perguntou aonde era o centro que ela ia, porque ele achou que era um centro, né? E ela montou um centro espírita dentro do HC, né? Um lugar para o pessoal tomar passe dentro do HC. Então, são coisas, né, que é porque ela é desse jeito, né?
porque os amigos que conhecem ela falam assim, você com esse jeitinho, você consegue tudo que você quer, né? E, na verdade, é exatamente isso, né? Como as pessoas que já trabalham com ela, conhecem, sabem o prazer que é, né? Como é uma coisa, uma satisfação. As pessoas querem trabalhar com ela, pedem para trabalhar, sentem alegria em trabalhar. Então, isso é uma coisa que é um presente. Eu, então, me sinto presenteado, né, com ela aqui na minha vida. Mas o que eu queria comentar em relação à espiritualidade, eu acho que nós estamos numa época, né, o mundo sempre precisou muito de espiritualizar, né, a existência, mas eu acho que hoje está maior ainda, né? E eu acho que quanto maior a nossa espiritualização, mais nós temos condição de enfrentar, desse enfrentamento, né? Nessa situação e enfrentamento nas adversidades da vida. E a espiritualização, eu acho que envolve o sentimento. Por isso que vocês estavam falando aí, né, que vocês choram, que sofrem, né, que vocês buscam ajuda, porque a espiritualização envolve isso, o sentimento. E o sentimento maior que nós estamos aqui trabalhando e tentando desenvolver é o amor. Então, o quanto que a gente percebe, e a Catarina trouxe fake news, né, aquelas coisas, as coisas ruins que a gente vê, mas olha quanta coisa boa, quantas pessoas estão trabalhando para que a gente possa passar por tudo isso, né? Por todas essas situações difíceis que nós estamos enfrentando, cada um na sua posição, né? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, né? Pode ser aonde for. Mas e o quanto nós estamos percebendo que nós precisamos um do outro. Isso é fundamental, né? Então, essa espiritualização é um processo. E eu percebo que quanto mais a pessoa já tem isso construído dentro dela, mais ela tem força para enfrentar, né? E como Jesus ensinou para nós, os mais fortes têm que ajudar os mais fracos, né? E eu lembrei muito de situações, lembrei da semana passada a auxiliadora falando que ela percebeu uma pessoa do CTI, que ela conhece, tem uma afinidade, não estava bem. E ela chamou a pessoa e falou, não, vem aqui, vamos parar um pouquinho, né? Dá para esperar um pouco aí o que você tem que fazer, porque a nossa vida, a gente vivia assim, né? Não posso parar o trabalho, não posso deixar de fazer isso, não posso deixar. E aí a senhora falou, não, vem aqui, vamos ficar uns minutinhos juntos aqui. E fez, como ela citou, fez uma massagenzinha na cabeça dela. E provavelmente, lógico, com a sua energia, né? Que era uma energia de amor, de tentar auxiliar aquela pessoa, e foi poucos minutos, né? Segundo ela relatou, alguns minutinhos a pessoa era outra. Então, você vê como coisas simples, que nem a Viviane falou da respiração também, né? Semana passada nós precisamos respirar. A gente vive e a gente não percebe que a gente respira, que a gente pode parar um pouco para respirar. Então, são coisas, né, pequenas que nós estamos começando a cada vez aprender mais. E a espiritualização envolve isso, né? A gente se autoconhecer, e quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente percebe o outro. E a gente, quando percebe o outro, a gente tem condição de oferecer alguma coisa que todos nós temos, né? Então, é um momento, eu percebo o quanto que, e nós aqui fora, a nossa ansiedade aqui da rede de apoio, de poder auxiliar vocês, de como ajudar vocês. E é importante vocês que estão aí dentro se ajudarem, né? Então, essa coisa que a auxiliadora contou, né? O passe espírita está dando para pessoas que trabalham aí, o reiki, né? Como a Carol, que ela faz o reiki, então ela vai aí e pode auxiliar. Então, como vocês que estão aí dentro, como vocês têm, vocês precisam muito um do outro, né? Para auxiliar. Então, eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho, aprimorando cada vez mais e deixar que as nossas coisas piores que nós temos dentro de nós de lado e manifestar nossas coisas que a gente tem de melhor, porque nós temos muita coisa boa dentro da gente. E é a hora da gente
mostrar para a gente, né? Mostrar para nós e mostrar e dar para o outro, né? Principalmente quando a gente estiver bem. E quando estiver mal, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Como a auxiliadora falou hoje, né? Chorar e falar, ó, sabe, agora eu preciso de uma força aí, né? Mas é isso, obrigado, viu, gente? E continuem firme aí que nós vamos sair muito maiores do que nós entramos nessa situação, você pode ter certeza. Isso, Germano, muito obrigada, né? Eu acho que nós fomos resetados, né? Como eu falei em alguma das aulas. O hospital foi resetado, eu acho que nós também. Então, nós estamos zerando e começando de novo. Então, começar numa nova versão. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer, excelente colocação da Catalina, uma pessoa especial, agradecer a Alce de poder participar de todas essas inúmeras reuniões que têm sido muito proveitosa para mim, e eu tento transmitir isso ao nosso grupo lá de trabalho também, com a experiência de vocês. E a Catalina foi brilhante nas suas colocações, uma pessoa super especial que só podia vir descendente do seu Cabreira. O seu Cabreira, um senhorzinho baixo, meio gordinho, de boina, e extremamente simpático, só podia gerar uma pessoa como a Catalina mesmo, tá? E foi ótimo, achei de uma vibração, de uma colocação bastante emocionante, e de todo o resumo, não quero me delongar, que tem outras pessoas também que querem participar, é que trazemos disso um final que a gente tem que ter gratidão, generosidade e esperança. Principalmente a generosidade, porque é na generosidade que a gente consegue transmitir o que a gente tem, ou de conhecimento, ou de afeto, de amor, de qualquer coisa de boa que você tem no seu interior, para transmitir àquela pessoa que está necessitada, quer seja paciente ou não. Quantas vezes a gente necessita de uma opinião, e eu ligo para vários colegas quando eu também tenho dúvida de alguma coisa que eu tenho que fazer, porque tem pessoas que têm uma experiência que naquele momento você não tem, tá? Então eu acho que, tanto no ponto de vista de religiosidade, quanto no ponto de vista científico, acadêmico, a gente tem a necessidade de que diariamente praticar isto de uma forma humana, espiritual, social, ética, moral, menos a política. Aí cada um segue a política que ele quiser, tá? Parabéns a todo mundo, achei de extrema valia, e parabéns ao grupo da UTI nessa união de todos os multiprofissionais que atuam na humanização e na espiritualidade. Um abraço, muito obrigado. Catalina, parabéns, assim, foi fantástica a sua apresentação, muito emocionante. Eu acho que é mais ou menos o que a gente vive mesmo. Eu só vou compartilhar uma experiência. Eu não estou trabalhando na linha de frente, né? Como todos sabem. E eu estou trabalhando, atendendo por telemedicina, os funcionários, que na maioria das vezes eles estão com Covid, ou muitas vezes eles estão afastados por distúrbios psiquiátricos. E teve uma paciente que me chamou muito a atenção. Ela perdeu a mãe com Covid, e o pai estava internado na UTI, nossa, do HC. E uma das angústias dela era que ele estava sozinho. E aí eu falei para ela, olha, deixa eu te explicar. Eu trabalho nessa UTI. Neste momento, eu não posso trabalhar por problemas de fator de risco. Mas faz 20 anos que eu trabalho nessa UTI e a gente não deixa o paciente sozinho. Você pode ficar tranquila se sua angústia é essa. Ele está sendo acolhido, ele está sendo... Tem pessoas lá dentro. A humanização é muito presente dentro dessa UTI, porque eu conheço com a palma da minha mão, eu trabalho lá dentro, e eu fiquei assim, uma meia hora conversando com ela.
E ela falou, nossa, doutora, agora eu consegui me acalmar, porque o meu desespero é que eu perdi a minha mãe em um outro hospital e o meu pai está internado na UTI. E eu estou assim, me sentindo sem poder fazer absolutamente nada, porque eu não posso visitar e eu sinto que ele está sozinho. E agora, com isso que você está contando, eu estou mais aliviada, né? Então, assim, são situações que a gente passa que, de uma forma ou de outra, a gente consegue ajudar alguém que está precisando, né? Eu acho que o nosso papel é esse, no mínimo, acolher e tentar cuidar, ajudar quem está precisando. Foi uma experiência assim, que me marcou muito, só para compartilhar. E, Catalina, você foi fantástica. Parabéns. Jace, muito bem falado isso que você disse, porque a gente vê, quando a gente tem a visita estendida, aquela visita ampliada, que a família fica dentro do CTI, com o paciente, horas, 24 horas às vezes, como que isso muda a visão da família, do ambiente. Eu lembro que a Márcia falou uma vez também a questão de uma paciente dela, que ela comentou, ela mostrou uma foto da Kátia até, que eu mandei, no Dia das Crianças, pulando a amarelinha do CTI. Não sei se a Kátia lembra disso. Eu lembro dessa foto. E a paciente viu e falou, nossa, então tem UTI desse jeito. E ela mudou a visão. Então, eu acho que isso que a gente fala é importante, muito importante, ainda mais nesse momento de proibição de visita, e lembrar da importância da presença da família. Parece algo muito ou óbvio ou mentiroso, né? Ah, a família vai estar na UTI, vai ser importante. Isso aí é conversa fiada, né? Isso é verdade, né? Porque a gente vê que isso acontece. É uma verdade que a gente tem feedback. Então, não é algo imaginário, não é algo bonito para ser falado numa palestra, é algo que de fato acontece. A família entra, o paciente se sente acolhido e isso faz diferença na evolução. Então, isso que você falou aí é extremamente relevante e obrigada a todos pelas palavras. Eu gostaria de saber se o Padre Jô quer fazer algum comentário. Fiquei quietinho aqui esse tempo todo porque o vídeo que a doutora Catalina passou, acho que mexeu muito comigo, né? Acho que aquelas crianças cantando, mas não pelo fato das crianças, mas as palavras que são utilizadas ali, né? Porque a primeira vez, e que acabou sendo a última vez que eu levei a Eucaristia para os profissionais da CTI Covid, foi o dia que eu fui diagnosticar, aliás, foi o dia que eu senti os sintomas e que depois, 5 dias depois, eu fui diagnosticado com o Covid, mas, assim, meus sintomas foram leves, mas o que mexeu muito comigo foi que eu acabei perdendo alguém que morava aqui comigo, né, que foi o padre Ariclenes, e que a forma como foi esse processo da morte dele, né, e a forma como foi tratado, isso mexeu muito comigo e também aqui com os cuidadores. E acho que eu canto, acho que apertou um botãozinho ali que eu acho que eu precisava desse tempo, eu acho que eu segurei muito o choro, mas acima de tudo, eu que trabalho a questão do suporte espiritual, eu me vi recebendo o suporte espiritual, inclusive um pastor da rede de apoio ligou para mim, fez uma videoconferência, fez uma oração, e isso foi de uma importância muito grande. Então eu fiquei quietinho esse tempo todo porque o vídeo acabou mexendo muito comigo. E a Catalina, eu acho que ela trouxe elementos importantes para a gente poder entender realmente a espiritualidade. Ela citou Viktor Frankl, que eu gosto muito, né? A gente fez a especialização em Viktor Frankl. E uma coisa que me faz recordar de Viktor Frankl, do João Paulo II, que foi citado em João Paulo II,
e também da Cicely Saunders, é que, primeiro, Viktor Frankl não procurou a espiritualidade no momento que ele está vivenciando a realidade Auschwitz, né, do campo de concentração. Ali ele encontra o sentido de vida. A espiritualidade ele vai no processo depois, e Viktor Frankl gostava muito de escalar montanha. E é nesse escalar a montanha que ele vai elaborando, né, a espiritualidade. João Paulo II, que foi o Papa, né, tinha uma fé sólida, enfim, mas a espiritualidade dele, ele vai buscar nas montanhas quando ele ia esquiar. Olha que coisa muito significativa, né? E a Cicely, ela, com todo o cuidado que ela teve com os pacientes, ela tinha também seu aspecto religioso, mas ela se ausentava para fazer retiros, e ali ela encontrava, experimentava a sua espiritualidade. E a Catalina, nós da rede somos todo mundo também igual o Germano, suspeito de falar da Catalina, né? Brincando um pouco, ela é a papisa nossa, enfim, do grupo, que ela coordena muito bem. E a espiritualidade, ela oferece elementos, acho que a palavra assim, que pode nos ajudar, elementos que sejam significativos para transformar a pessoa. Seja o paciente que está sendo cuidado, o profissional que está lidando também com a dor do outro. E eu senti isso, né, quando eu fui cuidado pelo pessoal da rede de apoio espiritual. E o quanto que isso me transformou também, né, porque eu acabei sendo paciente não grave, né, como o médico que contou a experiência, que foi entubado, mas também como um familiar que estava cuidando de alguém, né, porque o Padre Ari era como um pai para mim aqui em casa, apesar que eu dispensava muitos cuidados, foi eu que tive que ser o primeiro a testificar, a testar, assim, no sentido de ver de que ele havia falecido na madrugada, porque ele morreu em casa, em decorrência da Covid. Eu peguei a Covid dele, e também de elaborar esse processo, né, da dor, né, como que a gente... E eu tinha que tocar a minha dor, né, eu tinha que sentir aquilo para poder entender, e também, a partir desse tocar a minha dor, foi o momento em que eu acessei o sagrado, que eu pude tocar também né, aquilo que eu acredito. E eu me vejo agora, auxiliadora, todos os dias, uma coisa que eu não fazia. Primeiro, eu fiquei mais cansado, né? A Covid me deixou sequela, agora que eu voltei a correr, estou correndo aos poucos, eu corria 6 quilômetros, não sou igual o pastor Paulo, que faz tênis, né? O Paulo, enfim. Mas eu me vejo aí, me via primeiro caminhando aos poucos, agora correndo, graças a Deus, 2 quilômetros. Mas outro dia, passando aqui pelo Jardim Recreio, porque a gente começa, quando a gente passa por uma experiência, a gente é cuidado, a gente passa a olhar a vida de uma outra forma. Acho que aí está a graça de encontrar o sentido mesmo. E esses dias eu tirei uma foto de uma planta, sabe essas plantinhas que eu nunca sei nome de flor, que ela dá de monte, e elas são coloridinhas, e uma única flor, as outras estavam secas. Falei, que coisa gozada, onde que eu fui encontrar a espiritualidade, né? E num terreno seco, mas com uma única flor ali, né, dando a maior moral para as demais que não estavam mostrando a sua beleza. Eu falei, olha que interessante, né? Eu que gostava de correr e estou nesse cansaço, e às vezes a gente quer correr atrás da felicidade, a gente procura caminhos para encontrar a felicidade, e, no entanto, o processo é essa conversão de voltar para dentro de si mesmo. E se eu estou feliz, o meu caminho, se tiver obstáculo, se tiver dificuldade, eu vou enfrentar com maestria, de cabeça erguida, com olhar sempre para frente e realmente com sentido.
Obrigada, Padre Jô. Sempre é muito bom te ouvir pelas palavras. Não sei se a Catalina quer falar, quer finalizar um comentário. Uhum. Muito rapidamente, só comentar a respeito da Jaciara e do Marcos, né? Eu acho que todos os processos vão transformando a gente, mesmo durante o caminho. A minha mãe faleceu no CTI, eu tinha muitas angústias com o CTI, médica, mas muitas angústias, e a minha mãe morreu em paz no CTI. E meu pai foi paciente do Dr. Marcos, ele adorava esse médico dele, corintiano como ele, eles podiam conversar, eles se davam bem, e ele falava para mim assim, o meu médico é tão feliz, eu gosto tanto de vir encontrar meu médico. Então, encontros, né? Ele que morria de medo, instalou um marca-passo, e isso deu chance de conhecer o Dr. Marcos Febres. Então, a vida é maior, né? Eu estou te conhecendo melhor com todas essas situações difíceis, né? Auxiliadora, eu acho que são encontros e muita gratidão por esse momento e que possamos estar juntos, todos nós, né, nos apoiando, porque todos nós temos esse sentido profundo dentro de nós, né? E muito grata, estou grata. Okay. Eu quero dar um presente para vocês, que eu estou sendo presenteado nessa vinda. A doutora Jaciara fez um convite, eu estou aqui de bicão, mas muito feliz. Catalina, parabéns. E o meu presente é no fim do ano, eu escrevi alguma coisa como reflexão e acabou saindo uma prece sobre gratidão. Eu pedi ajuda para a Gi, para minha esposa, as minhas filhas, Luísa e Laura, todas colaboraram, e saiu uma coisa bonita, e eu não vou levar mais do que, acho que 2 minutos para falar para vocês, mas isso me tocou bastante. Essa prece é uma prece inacabada, que vocês vão, se gostarem, façam dela os dias de vocês. Obrigado, Senhor, por quem sou, por quem me tornei, em quem me apoiei, por quem esteve comigo, por quem permanece comigo, pela consciência do coletivo, pela consciência de limites, pela consciência de desejos e necessidades, pela consciência da suficiência, pela consciência da necessidade de partilhas, pelo prazer da busca de uma vida simples, pelo aprendizado do zelo em relações pessoais e profissionais, pela consciência da incompletude e constante necessidade de aprendizado, pelo cuidado comigo e com os meus próximos, pelo cuidado com o meu habitat local e global, pelo exercício da empatia e da compaixão, pela manutenção da indignação com o injusto, pela tentativa de reparação de desigualdades, pela busca do certo, por evitar caminhos comuns, pela consciência de privilégios e direitos que me foram dados, pelo prazer pelo estudo, pelo prazer em obter e partilhar conhecimento, pelo prazer do voluntariado, pela busca de tempos melhores, pela ética, pela estética, pela fidelidade a causas e coisas, pela lealdade profissional e pessoal, pela estabilidade física, pela estabilidade mental, pela estabilidade do meu sustento, pela estabilidade espiritual, por emocionar-me frequentemente, por saber esperar, por saber comemorar, por saber agradecer e por saber esquecer, mas ainda com a consciência de não saber perdoar, ainda. Esta é a grande busca, e que eu seja persistente na manutenção de tudo isso, que assim seja. Eu espero que vocês tenham gostado, isso foi muito sensível de todos nós aqui, e foi antes da pandemia, e nos ajudou a tocar o barco e lê-la outras vezes, fez bem para nós. Muito obrigado de vocês me permitirem vê-los todos fazendo tudo que vocês fazem, vocês são exemplos. E aqui vocês podem ter certeza que eu pelo menos tento copiá-los, isso é muito bom. Muito obrigado. Auxiliadora, deixa eu só interromper. Peçanha, que saudade
de te dar um abraço. Eu gostaria de agradecer mesmo, gratidão a todos aqui presentes hoje. Acho que nós vamos dormir com a energia renovada, iluminados e leves com esse debate gostoso e espiritualizado. Catalina, muito obrigada pela apresentação, pela oportunidade. Gostaria, então, de lembrá-los que a semana que vem a gente vai dar um intervalo e que estamos fechando esse ciclo com chave de ouro, então, e que na outra semana a gente retoma com outras aulas e outros temas relacionados ao Covid ou não. Muito obrigada a todos, até a próxima.